Olá, chuchus, tudo bem? Então, a gente vai começar então um novo conteúdo aqui da química, que são as ligações químicas. Veja, dá uma estudada de novo em tabela periódica, porque tem muita informação que você tem que juntar de um conteúdo com outro, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ligações químicas, então. Para que elas servem? Então, lá, os átomos dos elementos se ligam uns aos outros para ficar estáveis. Então, para adquirir estabilidade. Um átomo, então, se estabiliza, você já sabe, com quantos elétrons? 8 elétrons na camada de valência. Só que é o seguinte, pessoal, essa regrinha aí, quando que um átomo adquire estabilidade, essa regrinha dos 8 elétrons na camada de valência, ela não é uma regra para todos, né, pessoal? Ela tem muitas exceções. A gente usa porque a gente trabalha com muitos elementos do grupo A, os elementos representativos. Mas fique atento que tem muitas exceções, então não sofra. Muito bem, então, pessoal. Um átomo adquire estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, e isso a gente chama de regra do octeto. Bom, várias exceções, mas neste momento, pelo menos uma, pessoal, por hora. A gente vai trabalhar com outras. O hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tem um único elétron e se estabiliza com 2. Beleza? Bom, quem que quer ganhar e quem quer perder elétrons? Então, veja. Os átomos dos elementos na tabela periódica, eles têm na última camada de 1 a 8 elétrons na última camada no máximo. Qual que é a tendência, pessoal? Quem tem de 1 a 3 elétrons na última camada, é mais fácil perder elétron e se estabilizar com a camada anterior do que ganhar elétron. Por exemplo, vou usar só o espacinho aqui, pessoal. Tenho lá o sódio, número atômico 23. Número atômico 11, massa 23. Faço a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1 elétron na última camada. Certo, pessoal? Olha só o que acontece. Se ele tem 1 elétron na última camada, para ele é mais fácil ganhar 7 elétrons nessa camada 3 ou perder essa camada e se estabilizar com a anterior? Ele prefere perder esse elétron, perde essa camada e se estabiliza com a camada anterior. Então, pessoal, quem tem de 1 a 3 elétrons na última camada tem tendência a perder elétrons. Correto? Bom, quem tem de 5 a 7 elétrons é mais fácil. Por exemplo, quem tem 6 elétrons, é mais fácil perder 6 ou ganhar 2? Ganhar. Então, quem tem de 5 a 7 tem tendência a ganhar elétrons. E quem tem 4? Ora, matematicamente tanto faz, ganhar 4 ou perder 4. Mas na maioria dos casos, eles tendem a ganhar. Tudo bem? E quem tem 8 elétrons? Ora, quem tem 8 elétrons, pessoal, tá estável, não quer nem ganhar, nem perder. Portanto, em teoria, não quer fazer ligação. Quais são os tipos de ligações, então, pessoal? 3 tipos de ligações. Esse quadro aqui é a alma da coisa. Olha, me acompanha. Eu tenho a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica e a ligação covalente, elas dependem da estabilidade com 8 elétrons na última camada, levando em consideração as exceções, claro, mas dependem da regra do octeto. A ligação metálica, pessoal, olhe para cá, não tem nada a ver com a estabilidade dos 8 elétrons, beleza? É uma outra teoria que rege a ligação metálica. Tranquilo? Bom, características então, pessoal. A ligação iônica é uma ligação que se caracteriza por uma transferência definitiva de elétrons. Significa o quê? Que alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar. Quem que perde elétrons? Os metais. Quem é que ganha? Os não metais, também chamados de ametais. Certinho? Então, acompanha aqui comigo, pessoal. Olha aqui no quadro. Venha cá. Na ligação iônica, transfere elétrons. Significa que alguém perde e alguém ganha. Quem perde são os metais.
Quando perde elétrons, torna-se cátion. Ou seja, fica positivo. Sim? Quem ganha elétrons torna-se ânion. E, portanto, fica negativo. Certinho até aqui? Muito bem, pessoal. Olha o que acontece. Se um é positivo, outro é negativo, cargas e sinais contrários se atraem. Então, essa atração que aconteceu entre esses átomos que têm sinais contrários e agora sim íons, pessoal, é a chamada ligação iônica. Então, ligação entre íons positivos e negativos que se atraem mutuamente. Então, essa atração é uma atração eletrostática, é a própria ligação iônica. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Ligação covalente. A ligação covalente, ela se caracteriza por um compartilhamento de elétrons. Se esses átomos vão compartilhar elétrons, eles têm tendência a ganhar elétrons. Ninguém quer perder, os dois querem ganhar. Então, eles compartilham, certo? Quem que quer compartilhar elétrons? Quem que tem tendência a ganhar? Quem tem de 5 a 7 elétrons na última camada. Então, enxerga a tua tabela periódica. Quem tem de 5 a 7 são os ametais, regra geral, certo? Então, a metal com a metal, quando se ligam, os dois querem ganhar, a ligação é covalente, eles compartilham par de elétrons. O hidrogênio tem tendência a ganhar, a gente viu uma exceção importante. Então, se o hidrogênio se ligar a um ametal, lado direito da tabela periódica, os dois querem ganhar, compartilham. E se eu ligar hidrogênio com hidrogênio, os dois querem ganhar, eles compartilham. Veja a ligação covalente, pessoal, o que acontece? Na ligação covalente, os dois têm tendência a ganhar. Como os dois têm tendência a ganhar, eles fazem um compartilhamento de elétrons. Ninguém perde e ninguém ganha. Eles compartilham. Tudo bem? Então, lá uma transferência, aqui um compartilhamento. Tranquilo? Bom, ligação metálica, pessoal, a gente vai ver na próxima aula ela sozinha, né? Então, lá, ligação metálica, só para você saber, os metais ocorre, obviamente, entre os metais e os metais têm tendência a perder elétrons. Como eles querem perder elétrons, eles se tornam cátions e esses elétrons ficam soltinhos na estrutura. Não sofra por antecipação, é matéria da próxima aula, ok? Bom, então vamos lá, pessoal, na sequência, então. Para a gente trabalhar com a ligação iônica e a ligação covalente, eu preciso do tal do esquema de Lewis. O que é o esquema de Lewis? É o símbolo do elemento com os elétrons da última camada, da camada de valência. Então, por exemplo, se eu tenho cálcio de número atômico 20, fiz a distribuição do cálcio, qual que é a última camada? Camada 4. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 elétrons. Então, como é que eu represento? Olá, é o símbolo do elemento com os elétrons 2 da última camada. Posso representar por bolinha, asterisco, cruzinha. Tanto faz. Eu não gosto muito de cruzinha, pessoal, isso é pessoal. Por quê? Porque parece que está tornando-se um cátion, né? Então, a representação de elétron por cruzinha, eu não gosto muito. Gosto mais de bolinha e asterisco. Tudo bem, pessoal? Bom, veja agora o bromo. Fiz a distribuição, pessoal. Qual que é a última camada? 4s2, 4p5. Quantos elétrons? 2 mais 5, 7. Como é que eu faço o esquema de Lewis? Olá, símbolo do elemento com os elétrons da última camada. Posso representar por bolinha, asterisco ou cruzinha. Observe, pessoal, que eu represento esses elétrons aos pares. Certo? Ah, mas aqui só tem um. Pois é, porque só tem 7. Ok? Então, tanto faz. E a posição também, tanto faz. Bolinha para sozinho na direita ou esquerda, não importa. Importa que são os elétrons da última camada. Tranquilo? Bom, 2 exercícios aqui para a gente fechar essa primeira aula de ligações. Primeiro, para os átomos genéricos seguintes, A e B, para que possam adquirir estabilidade, eles deverão tornar-se o quê? Cátions ou ânions? Qual é a tendência deles? Então, lá faço a distribuição. Pessoal, do elemento A, número atômico 34. A última camada é a 4s2, 4p4. Ou seja,
6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar 2 elétrons, correto? Se ele vai ganhar 2 elétrons, quem ganha torna-se um ânion. 2 elétrons, a tendência é tornar-se um ânion bivalente para se estabilizar. De novo, pessoal, olha lá. Fiz a distribuição, achei a última camada do elemento A genérico, número atômico 34. Ele tem 6 elétrons na última camada. Olha lá, última camada, 6 elétrons. 2 mais os 4, 6. Quem tem 6, para se estabilizar com 8, tende a ganhar 2. Quem ganha, torna-se um ânion. 2 elétrons, bivalente. Ou divalente, tanto faz, bi mais usado. Beleza? Vamos ver um outro exemplo? O elemento B. Fiz a distribuição eletrônica dele. Quem é a última camada? 4s1. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1 elétron na camada de valência. Quem tem 1 elétron na camada de valência? É mais fácil perder 1 ou ganhar 7? Perdeu 1. Quem perde torna-se um cátion. Perde 1. Mono. Prefixo de 1. Monovalente. Beleza esse exercício? Vamos para o exercício 2. Então, considere os átomos dos seguintes elementos químicos com suas características. Identifique o tipo de ligação formada em cada caso. Então, lá, quero ligar o bário com o oxigênio. Que tipo de ligação eu tenho? Olhe para cá, super importante, pessoal. O bário é um metal alcalino terroso, grupo 2 ou 2A. Quem está no grupo 2 ou 2A tem 2 elétrons na última camada, certo? Quem tem 2 elétrons na última camada tende a perder 2. É mais fácil perder 2 do que ganhar 6, correto? Já o oxigênio, olha lá, número atômico 8, fiz a distribuição. Quando eu distribuí, a última camada é a camada 2. Quantos elétrons? 2 mais 4, 6 elétrons na última camada. Certo? Quem tem 6 elétrons na última camada tende a ganhar 2 elétrons. Um átomo se estabiliza com 8, se ele tem 6, a tendência dele é ganhar 2. Tranquilo? Olá, pessoal. Se um perde e outro ganha, a ligação é iônica. Sim? Localizou-se? Então, lá, transferência de elétrons, um perde, outro ganha, ligação iônica. Vamos ver agora hidrogênio e o fósforo. O hidrogênio, número atômico 1, ele tem 1 elétron na sua única camada. Lembra que é uma exceção importante, ele se estabiliza com 2 e, portanto, tem tendência a ganhar elétrons. Se você olhar o fósforo, grupo 15, 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5 elétrons na camada de valência, para se estabilizar com 8, é mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Se os dois querem ganhar, que tipo de ligação eu tenho? Covalente. Então, lá, aqui, pessoal, tá a definição. Ó. Um perde, outro ganha, iônica. Os dois ganham, compartilham, ligação covalente. Tudo bem? E aí, pessoal, e se eu tiver átomos de ferro? Bom, ferro você sabe que é um metal. E metal tem tendência a perder elétrons, pessoal. Então, ferro, grupo 8B ou grupo 8, né? Tá no bloco D da tabela periódica, ou seja, centro de tabela. É um metal, portanto, e tem tendência a perder elétrons. Se eu tô ligando átomos que têm tendência a perder elétrons, a minha ligação vai ser do tipo metálica. Tranquilo? Pessoal, aqui está o corpo, então, de ligações. Toda a parte teórica está aqui. Falta ainda a gente trabalhar mais para frente as questões das propriedades delas. Ok? Nos encontramos na próxima aula, que a gente vai fazer alguns exemplos das ligações e como a gente faz essas representações. Abraços, até a próxima.